Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos à aula número 2 da disciplina de Biologia, na qual estamos tratando a respeito do tema de Botânica e estudo do reino plantário. Essa aula número 2 ela tem como principal tema a histologia vegetal, que é um tema de grande importância, né? Um tema fundamental, não somente para a profissão de biólogo, né? Ou para a biologia de modo geral, mas também para outras profissões, como a agronomia, como a engenharia, como a medicina, a farmácia, enfim. Muitas outras áreas que também fazem uso e estudam, né, de certa forma, o reino plantário. Para você, que é estudante de ensino médio, é um tema fundamental, cai muito em vestibular, e inevitavelmente você, em alguma pergunta aí do vestibular, será questionado, né, a respeito da histologia vegetal. Então compensa, sim, prestar bastante atenção, estar atento, né, ao que será ensinado e anotar essas dúvidas para que você possa progredir nos seus estudos. Aqui quem fala é o professor Victor, né? Eu sou doutor em Ciências da Saúde, pós-doutor em Bioengenharia e Anatomia Humana, e é um prazer recebê-lo e recebê-la aqui no nosso canal e saber que você está assistindo às nossas aulas aí com bastante atenção. Os conteúdos que nós iremos discutir na aula de hoje, né, eles são conteúdos muito interessantes e generalistas no que diz respeito à histologia vegetal, tá bom? A gente não vai aprofundar em detalhes, né, muito em nenhum dos tecidos, né, tampouco descreveremos tão detalhadamente órgãos das estruturas vegetais, porém, de maneira generalista, iremos falar um pouquinho de cada coisa. Então, começamos com uma introdução à histologia vegetal. Na sequência, estaremos estudando a estrutura da célula vegetal, em detalhes os plastos, né, a parede celulósica e também os vacúolos centrais. Posteriormente, discutimos tecidos vegetais, os tipos deles, né? Aprofundamos em meristemas, tecidos embrionários, tecidos adultos ou permanentes. Apresento uma pesquisa inovadora bastante interessante no que diz respeito à filtragem de água. E depois você tem exercícios aí para tentar focalizar, tentar adquirir o máximo de correlações, né? Anexar informações umas às outras e assim você conseguir construir o seu conhecimento, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, né, por favor, não deixe de enviar suas dúvidas para o e-mail ou para também, né, o site da instituição, que é a recomendação aí que a gente tem mais forte, tá bom? Mande as suas dúvidas e sane-as, né? Não deixe elas aí atrás da orelha, digamos, né? Assim você não fica perdido e você consegue avançar. Então vamos lá, pessoal. Introdução ao estudo da histologia vegetal, né? O início do nosso capítulo aí, então. Ela nos preconiza o quê? O estudo do tecido vegetal é fundamental para o completo entendimento das atividades de proteção. Olha só, então vamos começar a grifar algumas coisas aqui que são muito importantes, ó. De proteção, nutrição, crescimento, sustentação, desenvolvimento e reprodução da planta. Então, quando você estuda o tecido vegetal, você consegue compreender outros aspectos, além, é claro, dos que interessam a pesquisa das células vegetais, do tecido vegetal e dos órgãos vegetais. Você, quando estuda os tecidos vegetais, você consegue ter um entendimento mais completo sobre a proteção, a nutrição, o crescimento, a sustentação, o desenvolvimento e reprodução de uma planta. O que é proporcionalmente associado, por exemplo, ao manejo, né, de diferentes espécies, ao processo, por exemplo, de evitar a degradação ambiental, ou a melhor situação climática para um determinado plantio. Enfim, quando você estuda o tecido vegetal, de certa forma você tem associado muitas outras variáveis que são fundamentais para o adequado entendimento da planta como um todo, tá bom? Então, aí já se vê uma importância muito grande do estudo da histologia vegetal, tá bom?
As atividades ocorrem sempre a nível celular, tá, pessoal? Então, todo o tecido ele é formado primariamente por células, tá? Não só das plantas, como também dos tecidos animais, né? Que quando essas estão organizadas em conjunto, né? Então quando as células estão organizadas em conjunto, que são morfologicamente semelhantes, elas formam tecidos. Então isso aqui é uma outra frase muito interessante que você pode anotar da seguinte forma em seu caderno, né? em suas anotações aí, ó. Um tecido é formado por células morfologicamente semelhantes e organizadas, tá? Isso daí é outra anotação muito pertinente que também pode ser cobrada em ocasiões de prova, né? E também em ocasiões de vida, né? Do dia a dia, da prática diária aí que você pode acabar executando. Ah lá, outro detalhe importante, né, pessoal? O movimento da água do interior da planta é fundamental para o transporte de solutos. Né? Então, o transporte de algumas substâncias, de alguns íons, né? O transporte de algumas moléculas é feito via água, que é o solvente universal. Né? E esse movimento dentro da planta é fundamental. Caso contrário, um soluto, por exemplo, né? Vamos pensar aqui, você tem carboidrato, que é a glicose, né, sendo ricamente produzido aqui nas folhas. Ele estaria acumulado aqui, não seria transportado para outras regiões, né, da planta. Assim também seria os sais minerais que se acumulariam aqui nas raízes, né? E aí elas não seriam transportadas para as outras regiões da planta, né? Mas graças a essa relação com a água, é possível sim, né? Além, é claro, de um sistema de condução altamente especializado que a gente vai falar adiante, é possível sim essa condução, tá bom? Então, ó, tais como a glicose, como eu acabei de comentar, né? E os sais minerais que eu acabei de comentar também com você. Mas o que é histologia? Né? Então, se a gente vai estudar a histologia vegetal, é importante saber o que é histologia. A histologia é um ramo dentro da anatomia, tá, pessoal? Que tem como principal objeto de estudo os tecidos, tá? Então, a histologia é o estudo dos tecidos. E esses tecidos, né? Eles são formados por células e organizados de modo que as células têm morfologia semelhante, né, atividade semelhante, e elas podem sim cooperar para um determinado órgão, né? Sim, elas podem também cooperar para todo o organismo. Então, assim, é algo realmente muito interessante. E quais são os usos desta ciência? Né? De uma perspectiva da biologia geral, a histologia é muito vasta, tá, pessoal? Ela se relaciona com a medicina, ela se relaciona com várias engenharias, né? Agora, para uma perspectiva de botânica, o estudo da histologia, daí a gente se atribui precisamente à histologia vegetal, é importante porque você vai conseguir identificar se determinada doença afetou aquela árvore, aquela planta ou aquela plantação toda e conseguir, né, a partir da identificação dessa determinada doença pelo comportamento do tecido da planta, né, você consegue ali desenvolver um tratamento adequado para que você consiga manter ali em sobrevida as plantas, né, e restabelecer a homeostase daquelas plantas, né, ou seja, a condição ideal de funcionamento fisiológico delas, tá bom? Então a histologia é uma ciência que estuda os tecidos, né, e ela é muito utilizada para diagnóstico e identificação de situações que podem ser compatíveis a disfunções de um determinado tecido, tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó. A estrutura da célula vegetal, né? Um outro tópico aí que a gente vai estar discutindo, e essa estrutura da célula vegetal é um tópico muito importante. Então eu recomendo fortemente que você preste atenção, fique atento aos detalhes aí que eu vou estar passando para você, tá? O funcionamento do organismo vegetal, ou seja, da planta, né, é dependente das células que o compõem. Ou seja, a morte celular de modo que não seja devidamente localizada, porque numa estrutura de modo geral, né, do tecido vegetal de modo geral, você tem determinadas regiões que é constituído por células mortas, tá, pessoal? Né? Por exemplo, no Suber, que a gente vai estudar mais adiante, você tem sim células mortas que o constituem, mas aquilo é esperado
vamos dizer, algo normal, tá? Entretanto, se você ter uma grande atividade de células mortas, né? Ou seja, uma grande atividade que propicia a morte celular em locais que não é para ocorrer, você vai ter, evidentemente, que uma perca do funcionamento adequado desse organismo vegetal. Tá? Então, o organismo vegetal é inteiramente dependente das células que o compõem. Tá? Compreende-se que os mecanismos básicos das células vegetais e animais, né? Olha lá. Então, aqui a gente está sendo generalista, tá? Para células eucariotas aí, ó. É bastante semelhante, tá? Todavia, as células vegetais possuem as suas particularidades, tá? Então, de certa forma, pessoal, no que diz respeito à replicação de genes, à transcrição de DNA para RNA, né? A duplicação celular, a divisão celular, o processo da cadeia biosintética secretora, né? Ou seja, precisamente, né, do processo de produção de proteínas, todo essas atividades metabólicas, digamos assim, tradicionais, são bastante comuns entre as células vegetais e animais, tá? Porém, quando você pensa em algumas particularidades, as células vegetais elas possuem plastos, né, que são organelas que, ora, podem conter clorofila e têm atividade fotossintetizante, que já vou estar descrevendo para vocês, ora, podem armazenar, por exemplo, amido, né, pessoal? Que daí vai ser uma molécula necessária à atividade aí da célula vegetal, pois é uma molécula energética para a célula vegetal. Algumas células vegetais possuem paredes celulósicas variadas, né? A parede celulósica já a gente vai estar discutindo ela. Algumas possuem uma camada a mais de parede celulósica, fazendo com que a célula vegetal fique mais rígida, causando maior rigidez a toda a estrutura vegetal, tá? E essa maior rigidez em toda a estrutura vegetal vai fazer com que a planta, né, ela seja mais rígida, tá bom? Então aí também tá outro aspecto importante. E vacúolo central, né, onde vai estar armazenando o suco, né, que é altamente nutritivo às células vegetais ali. Então aí tem 3 estruturas que são diferentes das células vegetais para as células animais, tá bom, pessoal? Isso aqui, ó, eu vou até grifar porque aí, ó, eu vou grifar porque é um tema que provavelmente vai cair na sua prova quando você for fazer, vai cair no seu dia a dia como profissional, caso você siga essa carreira, vai cair da sua rotina de modo geral, tá? Vai sair então desse slide e vai para outras áreas. Isso aqui é um ponto bastante importante. E existem também adaptações do modo autotrófico e heterotrófico entre essas células, tá, pessoal? As células animais, né, então elas são células que, obrigatoriamente, elas têm uma atividade, né, de consumo energético oriundo de outras fontes, ou seja, né, elas não possuem a capacidade de produzir a própria energia, né? Elas precisam de fontes, né, energéticas externas. Já as células vegetais, principalmente as que possuem, né, cloroplastos em grande quantidade, elas fazem fotossíntese e são capazes sim de produzir a própria energia daquele ser, tá, galera? Eles são autotróficos, né? Então aqui a gente está vendo uma célula vegetal, onde facilmente você percebe um núcleo aqui, né? E esse núcleo, né, você vê aqui, ó, facilmente algumas outras estruturas, o poro nuclear, esses pontinhos pretos aqui, né, o envelope nuclear, né, e você vê tranquilamente o nucleolo centralizado. Aqui você vê um complexo de Golgi, um retículo endoplasmático, né? Você vê essas pontinhas pretas são os ribossomos, né? Você vê também mitocôndrias, mitocôndrias. Mas aqui, por exemplo, ó, você está vendo um cloroplasto, né? Junto com, lá dentro do cloroplasto você vai ter os tilacoides, né? E os grãos de amido. Então, o cloroplasto é uma organela fundamental para a atividade de fotossíntese, né, pessoal? Aqui você está vendo, por exemplo, um vacúolo, né? Um vacúolo central, da qual a gente vai estudar adiante, mas ele armazena um suco rico ali em lipídio, carboidrato e água e vai ter uma atividade aí de nutrição celular bastante interessante, tá bom? Então aí, pessoal, e outro detalhe é a parede, né? A parede aí da célula, ela é uma parede mais espessa, né, pessoal? Coisa que na célula animal você não possui parede celular, né? Você já tem
diretamente à membrana citoplasmática e depois a relação direta ali com a MEC, né, a matriz extracelular. Beleza, galera? Então vamos falar um pouquinho aí, ó, da parede celulósica, que é uma estrutura específica das células vegetais, com função muito importante, né, uma função fundamental. Vamos lá. É o envoltório celular rígido das células vegetais, tá? Então aqui eu acho que já compensa a anotação, viu? Então o que é? Ó, é o envoltório celular rígido, né? Isso daí já está anotado para você, ó. Que garante, ó, garante proteção, né, celular e a sustentação da planta. Tá aí para você então as duas funções que a parede celulósica oferece à célula vegetal, tá? É garantia de proteção e sustentação, tá? O principal componente, ó, isso aqui também vale, ó, o principal componente das paredes celulósicas é justamente o nome, né, de celulose, que é uma molécula aí que não é absorvida pelo organismo humano, viu, pessoal? Né? E ela é um polissacarídeo que dá rigidez à parede celulósica. Então, o que está anotado em amarelo aí, você consegue escrever facilmente em seu caderno, né? Em seu notebook, caso você seja uma pessoa altamente tecnológica, né? Você consegue escrever isso daí com tranquilidade e também já vai definindo coisas importantes. O outro tópico é importante, ó, a parede celulósica ela pode apresentar 3 camadas distintas. Isso aqui, meu caro amigo, eu acho que vale sim a pena ser grifado e vai ser grifado em vermelho. Ó, 3 camadas distintas. E quais são elas, né? A lamela média, que é frequente, toda a parede celulósica presente. A parede primária, que também é frequente, toda a parede celulósica apresenta, e a parede secundária, que ela já não é tão frequente assim em algumas células, tá? Fato que quando você tem uma célula com parede secundária, ela se torna muito mais rígida, né? Assim como nós colocamos aqui, ó. Em algumas células, né, a parede secundária está ausente, fato que ocasiona menor rigidez, né, da parede. Então, se ela está presente, fica muito mais rígida aquela célula. Aqui você consegue ver facilmente, olha que interessante, né? A lamela média, a parede primária, e nesse caso aqui a gente não consegue identificar uma parede secundária, tá? E outro ponto importante da parede secundária de plantas com maior rigidez de parede celulósica, a presença de lignina. Olha aí, pessoal, uma outra molécula importante. Vamos grifar agora em verde, né? Então, a molécula de lignina está presente na parede secundária, tá? E também a suberina, que é uma outra substância, né? Ambas substâncias são orgânicas e impermeáveis à água. Ó, que ponto importante, né? Elas são impermeáveis à água, o que dá muita resistência e pouquíssima elasticidade à parede celular, tá? Então aqui a gente está observando, por exemplo, a parede celulósica, né? Bem bacana, a parede secundária bem apresentada aqui. Você vê uma lamela mediana composta aqui, né? E facilmente você sabe que aqui estaria uma célula, aqui já estaria outra condição, tá bom? Ó que bacana aqui, ó. Isso aqui é como se fosse ampliação. Então, uma relação célula-célula aqui bem evidente para você, tá, pessoal? Onde você identifica essa ampliação aqui, ó. Beleza? Maravilha! Uma outra organela agora, no caso, né, muito importante, aquilo lá tinha correlação à estrutura celular, né, agora é uma organela aí, muito importante das células vegetais, que são os plastos, né, pessoal? Então, os plastos, eles derivam dos proplastídeos, né, ou etioplastos, que eles podem se diferenciar em leucoplastos, que servem para estocagem, cloroplastos, que têm uma função de fotossíntese que a gente comentou, e os cromoplastos, que eles têm função de coloração aí, tá? Os leucoplastos, eles podem ser amiloplasto, oleoplasto ou proteoplastos, tá? Isso aqui é um tema, né, importante, e vocês também visualizaram essa temática quando a gente estudou um pouquinho de algas, né, pessoal? A gente estudou um pouquinho de algas e a gente também discutir um pouquinho dessa relação dos plastos, né? Então, o que são os plastos? Os plastos são organelas citoplasmáticas, né? Que quando apresentam o pigmento clorofila, olha lá, então eles são cloroplastos, absorvem energia luminosa para a realização da fotossíntese, né? Então, a fotossíntese tem direta relação com a clorofila. A gente estudou os plastos, eu acabei de me lembrar, na verdade, no primeiro ano, quando visualizamos ali
organelas com atividade de produção dentro de uma célula, né? A gente estudou mitocôndrias e na sequência veio os plastos, aí, beleza? Nesse caso, né, então no caso dos cloroplastos, que tem função fotossintetizante, são chamados, né, de cloroplastos. Quando não possuem pigmento, eles atuam no armazenamento de reservas nutritivas e recebem a denominação de leucoplastos. O que está escrito aqui também está demonstrado facilmente aqui para você. Os cloroplastos, eles possuem algumas estruturas internas, né? Sendo os tilacoides, estruturas muito importantes, com essa função, né, propriamente relacionada aí ao armazenamento da clorofila, que no caso aqui vai ser a clorofila tipo A e tipo B, né? E um conjunto de tilacoides forma um grânulo, tá, pessoal? Você também vai ter um estroma, na qual os tilacoides estão aí imersos, né? E as lamelas entre eles, beleza? Todo cloroplasto possui uma membrana interna e uma membrana externa, beleza, galera? E uma outra organela muito importante são os vacúolos centrais, né? Que a gente pode ver bem facilmente aqui, ó, entre cloroplastos e entre um núcleo, né? Com o retículo endoplasmático rugoso, né, porque está cheio de ribossominhos aqui pequenininhos, posicionado. Ó. Então são bolsas membranosas que armazenam principalmente água, sais minerais, ó lá, e açúcar, tá? Formando o suco celular, pessoal. Eles desempenham importante função no equilíbrio osmótico das células vegetais. Então é outra organela muito importante. Basicamente, né, se você fosse fazer um resumo do que foi dito até agora, duas organelas são fundamentais, sendo o vacúolo central e os plastos, né, e uma estrutura, né, de sustentação da célula vegetal, que é a parede celulósica, tá, pessoal? E as células vegetais, então, elas formam tecidos vegetais. Olha aqui, então a gente agora já pode chegar no ponto de estudar os tecidos vegetais, né? Que são basicamente dois, ó, os embrionários ou meristemas, né? E os tecidos adultos ou permanentes, né? Os embrionários ou meristemas, eles têm função direta com o crescimento da planta. Acho que isso aqui também é válido de tá grifando, só que vamos usar uma outra cor aqui, ó. Então os tecidos meristemáticos ou embrionários, né, que nome bacana, tem direta relação com o crescimento da planta, né, pessoal? E isso aqui é um fato aí que tem que ser bastante grifado aí mentalmente, tá bastante associado à sua memória já, tá? E os tecidos adultos, né, por sua vez, eles atuam no revestimento, na proteção, na condução, na sustentação e na fotossíntese e na secreção da planta, tá? Então, os tecidos adultos, eles têm funções muito mais de manutenção, vamos dizer assim, de uma planta, e enquanto que os tecidos embrionários ou meristemáticos, eles têm a função do crescimento. A gente vai estudar agora detalhadamente ambos os tipos de tecidos, né? Então, antes somente, tá, pessoal, de estudar ambos os tipos de tecido, eu resolvi fazer esse quadro aqui, ó, que poderá ajudá-lo a memorizar e a compreender um pouco mais a respeito, né, dessa temática toda. Então, ó, os tecidos vegetais, eles podem ser divididos em embrionários ou adultos, tá? Os embrionários, eles possuem células com intensa atividade mitótica, ou seja, com grande quantidade de divisões celulares, né? E eles podem ser também chamados de meristemas primários ou meristemas secundários, né? Os meristemas primários, eles determinam o alongamento das raízes, dos caules, né? Que é aquela parte lá que parece um tronquinho das plantas menores, né? Aquela parte verdinha das plantas, sabe, pessoal? Já mostro para vocês. Ó, acho que eu consigo mostrar aqui até, ó. Vamos ver, uma plantinha aqui. Ó, então a raiz, tá? Para quem ainda não sabe, o caule, tá? E as folhas aqui, beleza, pessoal? Né? Então aí tá fácil, né? Você sabe que as folhas, elas estão presas ao caule pelo pecíolo, tá? Pecíolo. Então aí você já sabe agora essa relação. Aqui, então, ó, o meristema primário, né, eles determinam o alongamento das raízes, né, dos caules e também da formação das folhas, né? É o crescimento primário da planta. Já os meristemas secundários, né, eles determinam o engrossamento da raiz, ou seja, a planta já está grande, já está adulta, digamos, né?
e aí ela vai engrossar a raiz, vai engrossar o caule, né? Vai se tornar então uma árvore, vamos dizer assim, bastante viçosa, né? Bastante frondosa. Então, há um crescimento secundário, onde você tem o engrossamento da raiz e do caule, tá, pessoal? Mas esse crescimento, né, esse tipo de célula de meristemas secundários é bastante constante, né? Algumas plantas apresentam, né, e aí você sabe tranquilamente quais são essas plantas que apresentam a partir do tamanho e da dimensão que elas apresentam a visualização, tá? O meristema secundário, ele trata-se, né, isso aqui é um ponto que deve ser grifado aí, ó, trata-se de uma diferenciação parcial das células do meristema primário. Por que uma diferenciação parcial? Porque as células do meristema primário, quando elas terminam de fazer a sua atividade, elas se diferenciam diretamente em tecido adulto, tá? Então elas se diferenciam em células que não têm mais tanta atividade mitótica, né? Elas não possuem atividade de divisão celular tão grande, mas são responsáveis pela atividade de condução de nutrientes, sustentação, fotossíntese e secreção, tá? O tecido adulto ele pode ser do tipo de revestimento, que a gente vai estar estudando já já, de preenchimento, né, que também vamos estudar, do tipo de condução e do tipo de sustentação, tá, pessoal? Cada um dos tecidos adultos que formam uma planta, né, eles recebem denominações específicas, né? Por exemplo, a epiderme, ela está localizada mais externamente, aí você tem o suber, tá? Aí você tem um tecido adulto de revestimento, ou melhor, de preenchimento, chamado de parênquima, tá? Então isso tudo aqui a gente vai estar estudando em detalhes. Esse quadro aqui, ele vai auxiliar você a relembrar tudo isso de uma maneira muito simples. Eu aconselho que copie no caderno, né, na sua folha aí de anotações, tá bom, pessoal? Maravilha. Então vamos lá. Os tecidos de revestimento, né, eles fazem a proteção da planta, tá, pessoal? E esses tecidos de revestimento, eles podem ser constituídos por células vivas ou por células mortas, tá? Então você tem aí duas condições de formação de tecido de revestimento, beleza? Eles protegem contra a desidratação, isso aqui eu acho que é um ponto bem importante aí que vale a pena ser grifado, né? Então eles protegem contra a desidratação, variações de temperatura e protegem mecanicamente a planta, tá, galera? Isso aqui é um ponto aí bem interessante para você também, tá? E eles podem ser de dois tipos, né? A epiderme, né, que é originária do meristema primário, então a partir da diferenciação da protoderme, né, que são células vivas, achatadas, aclorofiladas, ou seja, não possuem a presença de clorofila, né, que possuem cutina, né, e essa cutina ela vai formar cutícula que auxilia na perca, né, que auxilia a evitar, melhor dizendo, a perca de líquidos, né. Então aqui a gente deveria colocar auxilia a não evitar, né, a perca de líquidos, tá, pessoal? Então a cutícula é bem importante também, que é formada a partir da cutina localizada na epiderme. E um outro tecido de revestimento, né, é o suber, que é formado já por células mortas, né, então é um tecido morto, altamente resistente e com finalidades de proteção à planta, tá? Ele é um isolante térmico, né, e o principal componente é a suberina, pessoal. Então aqui você consegue identificar algumas características, isso aqui é um corte, então, na qual a gente está visualizando superiormente essa estrutura aqui do tronco, né, de uma árvore, onde você vê facilmente, então, a epiderme, né, de uma planta, melhor dizendo, a epiderme você vê facilmente, né, tranquilamente, e a epiderme ela possui algumas divisões, você tem superficialmente a epiderme, né, a cutícula, depois você tem uma camada de células que formam a epiderme superior, e depois você tem um parênquima, né? Esse parênquima ele tem aí uma função, né, muito interessante de ter a presença de células não somente que formam a camada de preenchimento da planta, mas também de condução, que daqui você vai estar aprendendo posteriormente, que é o xilema e o floema, tá? E lá inferiormente você também tem uma outra epiderme, que é a epiderme
inferior, tá, pessoal? Você percebe facilmente que na epiderme as células elas já possuem algumas estruturas, né? Como, por exemplo, aqui você deve estar observando, né? Essas estruturas aqui são facilmente confundidas com espinhos, né? Entretanto, elas não possuem relação vascular com um caule, né, que é uma rosa. Outra estrutura muito frequente são os estômatos, né, que tem atividade aí de controle, né, da liberação de líquidos da planta, né, e isso tem uma atividade muito interessante no que diz respeito à desidratação. E aqui você está vendo uma outra estrutura que também tem relação direta aí com a epiderme. Já os tecidos de preenchimento, pessoal, eles são chamados de parênquimas, tá? No estudo do tecido vegetal, os parênquimas, então, eles são os tecidos de preenchimento, tá? Eles são constituídos por células de formas variadas, né? Que são vivas e que podem ou não deixar espaços intercelulares aí. Eles são abundantes em plantas adultas, né? Então tem muito parênquima em planta adulta. Eles estão localizados principalmente na medula e no córtex das raízes e do caule, tá, pessoal? Isso aí é um outro ponto importante que eu recomendo aí vocês estarem anotando. Eles estão localizados também nos pecíolos das folhas, né? Ou seja, naquele galhozinho, vamos falar assim popularmente, né? Para você compreender que conecta a folha ao caule, né? E no mesofilo, tá? Que fica localizado entre a epiderme superior e inferior das folhas, né? Então, você já conseguiu identificar aí facilmente. Eles apresentam capacidade de mitose, os parênquima, né? Então, eles são células com alta atividade mitótica, né? E deste modo eles são capazes de restabelecer, né, eventuais danos teciduais que são causados às plantas aí, pessoal. Os parênquimas eles podem ser classificados em diferentes tipos, né? Sendo possível então o parênquima clorofiliano, com a presença de clorofila, né? O parênquima aquífero, com uma grande quantidade de água, o parênquima aerífero, que a gente vai estar descrevendo principalmente em plantas aquáticas, e parênquima de reserva, que consegue armazenar, por exemplo, o amido, né, pessoal? Então aqui a gente está vendo mais um quadro que eu elaborei para vocês. Aqui você vê a característica histológica do parênquima referido, tá? E você vê a descrição do parênquima aqui. Então, ó, vamos lá. Caso você precise, pause o vídeo, né, para você conseguir fazer aí os seus estudos também. Então, ó, o parênquima clorofiliano, né, ele é constituído aí de sistemas de assimilação. A grande presença aí, né, você consegue também nomeá-lo de clorênquima, tá, pessoal? O parênquima clorofiliano também é chamado de clorênquima, né? A grande presença agora de células com cloroplastos, né, haja visto o nome, né? Ele está localizado tanto nos caules como nas folhas, né? E em folhas pode haver tipos variados, né? Então pode ser o tipo palissádico e também o lacunoso, como a gente observou numa imagem anterior ali, né, pessoal? Essa imagem aqui, ó. Então, parênquima palissádico e lacunoso, beleza? E aqui está a condição, né, de um corte histológico de um parênquima clorofiliano ou de um clorênquima. O outro tipo de parênquima é o parênquima de reserva, né, que tem a função de armazenar substâncias nutritivas. E aí, além do amido, a gente coloca também as proteínas, os óleos, né, vitaminas e sais minerais. Eles estão localizados normalmente nas raízes e nas sementes, né, então você vai ter aí essa relação direta com as espermatófitas, né, de um parênquima de reserva nas sementes. Você tem espermatófitas, que são dois tipos apenas, né, as angiospermas e as gimnospermas, né, pessoal? Isso daí a gente conversou na nossa aula número 1 lá, que você encontra também disponível no canal, tá? Não precisa ficar preocupado não, você pode encontrar por lá. São células sem cloroplastos, tá, pessoal? Então aqui você identifica facilmente, né? Perceba que o cloroplasto caracteriza a cor verde ao tecido, né? Coisa que aqui não tem. Parênquima aerífero, né? Então aqui você vê facilmente, ó, espaços bastante volumosos entre as células, né? Apresenta espaços para o acúmulo de ar entre as células, né? É encontrado em plantas aquáticas, né? Pois facilita a troca de gases, né, pessoal? E o parênquima aquífero, aqui apresenta células com vacúolos desenvolvidos para o armazenamento de água, né? É encontrado em plantas que são
frequentemente observadas em ambientes desérticos, como as xerófitas, né? Por exemplo, os cactos, né, pessoal? Aqui está a estrutura, o corte histológico de um parênquima aquífero. No que diz respeito aos tecidos de sustentação, né, você tem tecidos de sustentação chamados também, né, de tecidos que lhe dão suporte mecânico à planta, né, pessoal? E os tecidos que dão suporte mecânico à planta, os tecidos de sustentação, eles podem ser constituídos por células vivas ou mortas, né, e eles têm um reforço muito interessante nessas células com parede celulósica, com grande presença de lignina e celulose, ou seja, a parede celulósica possui a parede secundária lá que eu comentei com vocês nesta aula mesmo, tá? Existem dois tipos de tecidos de sustentação, que é o colênquima, né, e o esclerênquima, né, pessoal? Aqui você consegue observar o corte histológico indicando o esclerênquima, né? E aqui você consegue observar o corte histológico indicando um colênquima imediatamente abaixo da epiderme. Tá bom? O colênquima, então, ele é constituído por células vivas, né? Então, esse aqui, ó, pessoal, células vivas, né? Com parede celular espessa, né? Que reforça a estrutura principalmente de plantas jovens, né? Já o esclerênquima, ele é constituído por células mortas, ó lá, ele está aqui, tá, pessoal? O laser point do PowerPoint está apontando para você aqui, ó. Com parede celular rica em lignina, né, que forma fibras vegetais grossas, que são as cascas aí, presentes nas cascas e nas sementes, tá? Então você vê, né, que a histologia vegetal é cheia de estruturas, cheia de nomes importantes, e o estudo, né, ele deve ser também acompanhado não somente aqui pelo vídeo, tá, pessoal? Isso daí é um fato que é inevitável, né? Provavelmente vocês devem ver vários vídeos aí no YouTube, né, de professores maravilhosos, e com certeza todos eles comentam, né, além de assistir o vídeo, também leia conteúdos que possam aí aumentar o seu conhecimento, tá? Então, novamente, tá? Assista o vídeo, acompanhe pela apostila, né? Você que é aluno regular da nossa disciplina, né? E também não deixe de buscar conhecimentos em outros livros, né? Outros sites, outras páginas aí, para você conseguir fazer essas associações de modo bastante fiel aí e necessário à sua formação, tá? E há também os tecidos de condução, né, pessoal? Que são tecidos formados por vasos condutores de seiva, né? É claro, nas briófitas tem isso daqui? Não tem, porque as briófitas são plantas avasculares, né? Então você já sabe aí, você já consegue fazer essa relação muito forte, porque você já assistiu a primeira aula, essa aqui é a segunda, né? E se você está acompanhando a aula por aula, tá facinho de você entender, né? Os tecidos de condução, eles possibilitam a vascularização da planta, né? Ou seja, né, eles viabilizam o transporte da seiva, que é formada por água e nutrientes, né? Somente plantas vasculares ou traqueófitas apresentam essas estruturas, o que eu acabei de comentar. Então, gimnospermas, pteridófitas e angiospermas são consideradas plantas vasculares. As briófitas não possuem esses tecidos de condução, e como é feita, né, o processo aí de troca de nutrientes pelas briófitas? Por difusão, né? Exatamente, por difusão, muito bem. E eles são constituídos por células alongadas, altamente especializadas, e eles são formados, né, os sistemas de condução é formado pelo xilema e pelo floema, né? Então aqui você vê facilmente o xilema, né? E aqui você vê o azulzinho, né, mais externo, o floema. O xilema, então, pessoal, o xilema, né, aqui ó, está o xilema, ó, observe aqui o xilema, né, o xilema ele está mais interno aqui, ó, tá identificando? Ele conduz a seiva bruta, já vou explicar para você o que é a seiva bruta, tá? Não precisa ficar preocupado não, ele conduz a seiva bruta, ele descreve a trajetória ascendente, começando na raiz e indo para as folhas, tá? Ele é constituído por células mortas, né, com uma parede celular reforçada também por lignina. E você vai ver que o xilema, além de conduzir, ele também tem importante associação com a estruturação da planta como um todo, tá, pessoal? Porque o xilema, como ele está localizado bem ao centro, aqui bem, vamos dizer assim, é uma estrutura quase que central da medula, né? Você vai identificar facilmente que o xilema ele tem uma função de eixo, né, para a sustentação da planta. Então ele também tem essa relação. Além de condução, ele pode também auxiliar na estruturação da planta. E o xilema ele é formado por 3 tipos de célula, tá, pessoal?
que são os elementos traqueais, né, células com poros, que permitem a circulação de seiva entre essas próprias células, tá? Por fibras, né, células esclerenquimáticas longas, né, com parede comumente lignificada, ou seja, com a presença de ligninas, né, e que auxiliam na sustentação do xilema, beleza? E células parenquimáticas, que formam um parênquima lenhoso armazenador de nutrientes, né? Então você vê aí o xilema também facilmente identificável aí. Já o floema, né, ele conduz a seiva elaborada, que eu já vou falar para vocês o que é essa seiva elaborada, que é formado por células vivas sem núcleo, né, anucleadas, né. Das folhas para o tecido vegetal, normalmente eles têm o floema tem um trajeto, né, uma trajetória descendente, de descida, então. O floema existe nas raízes, nos caules, né, nas folhas e nos elementos florais, né, então das angiospermas lá. Tá bom, pessoal? O floema ele tá mais externinho aqui, esse azulzinho bonitinho aqui, tá? Aqui o laser point é meio grosseiro, né? Meio grandão, estrutura muito pequena, fica ruim de enxergar. Aqui, ó, você vê o floema também, tá? Então, o que é a seiva bruta, né? A seiva bruta é constituída de água, sais e minerais, né? Então ela é inorgânica, tá, pessoal? E começa lá na raiz, o transporte dela. Já a seiva elaborada ela é constituída por carboidratos também, né? Oriundos da fotossíntese. Então ela é orgânica, né? Haja vista que tem moléculas de carbono, né? Ela é orgânica, tá? Então aqui está o direcionamento, né? O xilema é para cima, o floema é para baixo. Está em espanhol, então não confunda, tá? Vasos del floema, está em espanhol, mas dá para entender perfeitamente, tá bom? E é muito interessante o estudo da histologia vegetal e da botânica, porque em alguns lugares do mundo você deve saber tranquilamente, né, que as pessoas não têm acesso, por exemplo, né, a condições de água tão adequada, né? Ou seja, a água às vezes não é tão bem tratada e as pessoas acabam consumindo porque a água é um elemento altamente necessário à vida, né? E alguns pesquisadores da Tailândia, precisamente de Bangkok, eles conseguiram desenvolver, né, um filtro feito a partir da casca do coco, né? E também de arroz, mas a casca do coco foi o fato mais interessante aí, que é o Coconut Filter. Esse Coconut Filter, ele é um filtro desenvolvido a partir da casca do coco, né, que consegue atender aproximadamente 800 pessoas, ou seja, um vilarejo ou uma região, por exemplo, um bairro até que interessante, né, de médio porte. Ele custa pouco se você for parar para analisar em perspectivas de política pública, né, 3,6 mil reais apenas, o que beneficia bastante pessoas, né? E ele pode auxiliar muito aí em locais onde a água é escassa ou demasiadamente contaminada, né, pessoal? Então, aí tá mais uma aplicação do conhecimento da botânica para a vida, né? Toda aula a gente traz alguma coisa interessante para você. O que eu vou recomendar, né? Que você faça os exercícios da página 25 e 26 da apostila, né? Elabore o mapa mental conceitual relacionando a aula 1 com a aula 2, e aí você vai ter um avanço e um ancoramento, digamos assim, das informações muito grande, tá, pessoal? Eu recomendo muito que faça esse mapa mental. Me entrega via site da Betel, tá? Até sexta-feira. Foi um prazer tremendo dar essa aula para você. Espero que você tenha apreciado e nos encontramos na próxima aula. Um forte abraço e muito obrigado.